Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vamos falar sobre a lenda de Teresa Bicuda, lá do Jaraguá. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ai ai. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está vendo esse vídeo. Quem não é inscrito no castelo, vem morar conosco, mete a bota nesse like. Vem morar conosco, temos milhares e milhões de quartos aqui pra hospedar todos, não é? Se é que me entendem, né? Se inscrevam aí no canal que o negócio vai ficar muito selvagem toda semana. Cambada, hoje vamos lá continuar com essa pancadaria seca sobre lendas urbanas. Eu sou o professor Vinícius, professor, crítico literário, dono aqui do Castelo Negro. E hoje vamos falar sobre lendas urbanas de novo. Sabe, me surpreendi bastante indo para essa região lá de Jaraguá, quando me deparo com essa história bastante cretina de Maria Bicuda. Vamos fazer aquele esquema. Vamos contar a história original, vamos ver variações, vamos ver relação com a sociedade e significados. Quando me deparei com essa história pela primeira vez, foi uma coisa um tanto quanto chocante, né? Porque a história mostra algumas temáticas bastante complicadas para os dias de hoje. Maria Bicuda, filha de escravos, não é? Era uma mulher que nasceu com os lábios bastante volumosos lá nessa cidade de Jaraguá. Algumas versões aí da história dizem que o pai dela era escravo, assim como sua mãe, e eles receberam o nome do dono dos escravos, né, o sobrenome, Bicudo. E ela recebeu esse nome de Bicuda porque era mulher. Era comum esse tipo de mudança de nomes naquela época. No século XVIII, século XIX, não se sabe ao certo quando essa mulher viveu. Mas a lenda diz que essa mulher, né, com o tempo, se tornou uma pessoa muito cruel. Ela era conhecida por sua crueldade, e essa lenda tem relação com esse fantasma que aparece. Mas vamos lá, né? O que acontece com essa lenda, afinal de contas? Essa mulher cuidava, assim, de sua mãe, mas cuidava entre aspas, que era uma pessoa bastante cruel com a velha, sabe, a ponto de pôr um cabresto aí de cavalo, aquele freio, e cavalgar a própria mãe aí, que não aguentou o sofrimento num determinado ponto e acabou falecendo. Mas antes que ela falecesse de uma vez por todas, ela acabou lançando uma maldição na tal da Maria, né, da Teresa Bicuda. Maldição esta que pegou. Era uma mulher bastante odiosa, né? As pessoas não gostavam muito desse ser humano, por isso espalhavam bastante aí alguns boatos bastante cruéis. E ela morreu, e como toda pessoa que é bastante odiosa, que morre, né, se desfalece, acaba sendo ignorada, mesmo em seu velório. Mas ela dizia, nessa história toda, que queria ser enterrada no pé da serra. Naquela cidade de Jaraguá, não foi enterrar essa mulher perto daquela capela, naquele terreno lá da cidade mesmo. Isso trouxe, né, algumas lendas urbanas. Algumas pessoas diziam que ela gritava durante a noite, que os gritos pararam de acontecer depois de alguns meses, mas a presença do fantasma continuava aparecendo por lá. Algumas pessoas diziam que ela aparecia com o corpo em chamas, que era um espírito amaldiçoado, que era uma criatura má, essencialmente. Então, para que as pessoas acabassem, né, diz a lenda, com essa maldição que rolava por ali, deveriam enterrar esse corpo mesmo no pé da serra. E levaram esse cadáver para lá, ou pelo menos os restos mortais dessa mulher cruel. E lá dizem que onde esse corpo foi enterrado, toda a vida que havia ao redor, né, tanto com vegetações quanto animais, desapareceu. Se tornou um terreno um tanto quanto infértil. Uma lenda bastante pavorosa, né? Então, essa questão do corpo seco tem relação com isso, e outras lendas, né, que mostram essa questão da infertilidade do terreno, onde um cadáver é enterrado, ou quando coisas desse tipo acontecem, né? Essa lenda ela tem relação com muitas coisas na história, se formos dar uma olhada bastante ampla aí na coisa. Temos várias temáticas aqui que aparecem, se nós formos tomar alguns cuidados, e uma delas é uma temática bastante forte, né? Quem destrata a própria mãe dessa forma? Né? Quem trata a mãe desse jeito? Existem inúmeras histórias, se nós voltarmos aí à mitologia grega, pensando na Eurestia, né? Na Eurestia, quando nós temos essa história de Orestes, que matou a própria mãe. Ele matou a própria mãe porque essa matou seu pai, matou o marido. Então ele se deparou com aquele dilema: eu vou matar uma mãe que vai amaldiçoar para o resto da eternidade? Existe uma maldição
quando você mata o seu próprio pai ou a sua própria mãe. E ele matou a própria mãe, porque ela matou o seu próprio pai, cumprindo com a lei. E esse homem passa a ser perseguido pelas fúrias, né, por aquelas deusas um tanto quanto mórbidas, essas divindades menores assim da mitologia grega. Essa questão toda de Orestes, ela deu origem ao pensamento como nós conhecemos hoje na justiça, né? Porque ele vai até Atenas seleciona 7 homens sábios para poder julgar, depois de verem testemunhas, eles têm que votar para ver se a pessoa é culpada ou não, e dependendo do que acontece, tem um veredito, um julgamento. Isso posteriormente foi usado aí na constituição do nosso direito no Ocidente, da maneira como nós fazemos justiça. Mas já naquele tempo, né, vejam bem como é importante essa questão dessa morte dos pais pelas mãos dos próprios filhos. É uma coisa bastante séria, né, que traz maldições para o corpo. Então, nesse pensamento, que ele é bastante antigo, né, nós já temos maldições contra pessoas desse tipo. Então não é novidade que essa Teresa Bicuda, essa lenda local de Jaraguá, siga algumas coisinhas que são bastante próximas disso daí. Nós temos uma relação com elementos bastante históricos aqui. Uma pessoa que mata a sua própria mãe, por causa de um comportamento tão cruel. E o que a lenda diz, ainda hoje em dia? A lenda diz, como todos esses fantasmas que vão percorrer aquele terreno bastante obscuro da floresta durante a noite, essa serra, é que ela vai montar em você durante a noite e vai fazer coisas horríveis, domina a sua vontade e cavalga uma pessoa ali. Um espírito de trevas, uma criatura má que cavalga e mata pessoas. Nada mais desse ponto de vista, do que uma forma de controle também. Evitemos entrar na floresta à noite, nós sabemos os perigos, Então, mais uma vez, essas lendas urbanas demonstram esses perigos de você caminhar em terrenos desconhecidos. Porque quando você anda em terrenos desconhecidos, a figurinha já mostra, tem coisas bastante problemáticas por ali. Então são lições de moral. Como todas essas lendas urbanas que nós vemos, sempre tem uma relação histórica com outras coisas que lhes são mais antigas. Nós temos formas de controle, através de uma paranoia, porque existe uma certa quantidade de elementos aqui moralizantes na bagaça toda. Se você maltrata os seus pais, vai ter consequências, tem maldições. Como você maltrata aquela pessoa que criou você em alguma medida, que te deu a vida? Então, isso sempre foi uma questão cultural bastante forte em toda parte do mundo. E também, aquela questão do perigo, do medo do desconhecido, que é sempre explorado. De novo, nós temos aqueles elementos um tanto quanto mórbidos aqui simbolizados, aquela questão do desconhecido. Eis aqui mais uma lenda, então, que reflete bastante esse tipo de coisa lá na cidade de Jaraguá. Espero que eu possa ir lá um dia, ver onde esse pé de caju cresceu em cima do cadáver aí, de onde esse cadáver foi enterrado. A lenda diz isso, que esse pé de caju nasceu lá, que tem abelhas que atacam pessoas, coisas do tipo. Segue aquele mesmo padrão de outras lendas que vimos por aí ao redor do mundo. Achei uma lenda bastante peculiar essa, como todas as outras milhares de histórias de fantasma, a gente tem alguns padrões que se seguem aqui. Um fantasma que assombra, que amaldiçoa pessoas, que traz aquela infertilidade, que traz temas tão problemáticos quanto esse. Bom, por hoje basta, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham se divertido bastante com toda essa informação, dessa outra lenda urbana, vamos pôr assim, Nos vemos na semana que vem com mais um vídeo dessas coisas fantasmagóricas e essas lendas urbanas. E catapimpas!